Este programa é livre para todos os públicos. Hey! Arriba! Onze horas 2 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, nessa quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Temperatura em Rio Grande 23,4 e a sensação quase a mesma, 23,2. Umidade relativa do ar em Rio Grande 73%, é a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande nesta manhã de quarta-feira. Um bom dia, Pedro Paio, que nos coloca no ar pela FURIC TV. Bom dia também, Rafael Viana, que está operando a mesa de som. Vamos lá, vamos e os começando. Convidados estão chegando, pode chegar. Vamos lá, vamos entrando, vamos lá. Pode chegar, vá se aproximando e a gente vai, antes de começar a nossa pauta, Rafa, fazer algumas notas e notícias que a gente tem separadinhas por aqui. Não sei se tem algum chamamento. Tenho algumas notícias também, alguns chamamentos para fazer aqui. Vamos se dividindo. Vamos. Eu tenho uma notícia aqui do site do CEPERS. Tá? Posso começar por aqui? Pode, claro. Então, a notícia publicada no dia de ontem, né? Sobre o ato que aconteceu, dia histórico da greve da educação e do funcionalismo público em Pelotas. Pelotas foi tomada por cerca de 10 mil pessoas na tarde dessa terça-feira no entorno do mercado público. A notícia diz: um mar de lutas desagou no mercado público e tomou as ruas do centro, culminando em um abraço coletivo do tamanho de um quarteirão. A cidade principal, base eleitoral de Eduardo Leite, parou. A Universidade Federal de Pelotas fechou as portas em solidariedade. Do casario histórico e das calçadas, múltiplas bandeiras eram saudadas com palmas e gritos de apoio. Eram professores e professoras, funcionários e funcionárias de escola, estudantes, secundaristas e universitários, servidores e servidoras de diversas categorias e famílias inteiras participando. Aí tem algumas... a citação de alguns casos, né, algumas falas, por exemplo, a Lívia diz aqui, ó, Lívia e Gustavo Vergara aguardaram a multidão em frente à escola que formou Lívia e hoje educa o pequeno. A escola Ondina Cunha está ameaçada de fechamento pelo governo Eduardo Leite. Aí tem uma citação aqui dessa família. Isso aqui é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Não é só por nós. É por mais de 100 famílias que vêm trabalhar no centro e confiam seus filhos para a escola, conta Lívia. Muito bem informada foi a Lívia, não é mesmo? A marcha abraçou a entidade, completando uma volta na quadra, e a presidente do CEPERS, Elenir Schirer, entregou a bandeira dourada do sindicato para a diretora da escola, Cláudia Ferreira, que é um símbolo de resistência. Então, durante o ato, manifestantes também receberam fitas amarelas, representando a defesa da educação. O CEPERS realizará um chamado à sociedade para utilizar a cor em tecidos para marcar o apoio ao movimento. Ainda diz, né, que esse é o 16º dia da greve da Rede Estadual de Educação, que tomou o Rio Grande do Sul de surpresa e tem conquistado as mentes e corações dos gaúchos. Um movimento marcado por crescentes demonstrações de força e resiliência, com elementos de ineditismo. Amplo apoio social e institucional, atos de rua massivos e enraizados em todo o estado, e tem ainda a adesão de mais de 1.500 escolas, e 80% da categoria são as marcas da maior greve das últimas décadas.
ainda uma fala da presidente do CEPERS: nós estamos fazendo história. Eduardo Leite subestimou a nossa força, mas somos do tamanho do Rio Grande. Somos dezenas de milhares e representamos milhões de gaúchos. Somos o presente e também o futuro do Estado. Tenho certeza de que essa greve será vitoriosa, afirmou então a presidente Elenir. Diversas outras categorias tomaram as ruas para o ato estadual, convocado pela Frente de Servidores Públicos. Além do CEPERS, estão em greve desde o dia 26 os trabalhadores e trabalhadoras representados pelo Sintergs, Sindicep, a Fagro, tá certo, tá? A Sagra, a Jefa, Sindicaixa, Ceasop e a POG. São setores estratégicos que fecham o cerco sobre o governador e atuam como uma fortaleza contra os ataques aos serviços públicos. A luta continua até a retirada do pacote desumano de Eduardo Leite e o cumprimento da sua principal promessa de campanha, que era pagar em dia. Na próxima terça-feira, então, dia 10, as categorias realizam uma assembleia unificada na Praça da Matriz, em Porto Alegre, com início marcado para as 9h30 da manhã. E a gente segue acompanhando. Para quem quiser ler essa notícia e também acompanhar os registros, né, as fotos feitas do ato, temos muitos e muitas de Rio Grande nesses registros aqui. Muitos e muitas de luta, que fazem a luta há bastante tempo aqui e que se somaram em Pelotas para esse ato histórico. Mais de 10 mil pessoas tomando as ruas de Pelotas nesta terça-feira. 11h08, Rafinha. Vamos lá. Devolvo para ti, não sei se queres fazer algum registro. Vou fazer um registrinho rápido aqui. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da FURG promove nesta quinta-feira, agora dia 5, uma palestra com vistas a auxiliar pesquisadores no entendimento da nova Lei da Biodiversidade. O tema Lei da Biodiversidade e Plataforma Cisgen, tá? Como eles trazem aqui, o evento será realizado no auditório da Secretaria de Educação à Distância, SEAD, às 9h da manhã, também abordando aí o cadastro de atividades de pesquisa no sistema Cisgen. A iniciativa é gratuita e aberta a todos os interessados. Os pesquisadores dos campi de São Lourenço, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha poderão participar via web, desde que façam a solicitação do link de acesso por meio do e-mail de pesc.cisgen@furg.br até a data de hoje, quarta-feira, dia 4. Então, repetindo, dipesc.cisgen@furg.br para solicitar o link para poder participar online, então, aí, deste evento, aí, desta palestra. Muito bem, Rafinha. Tenho mais um informe aqui da FURG para fazer. O sistema de bibliotecas da FURG informa que, devido à atividade de formação da equipe, que ocorrerá no dia 6 de dezembro, então, as suas bibliotecas não atenderão ao público. Nesse dia, os itens emprestados serão renovados também automaticamente. 6 de dezembro é agora nessa sexta-feira, tá? Então, te programa aí já saberes que não funcionará a biblioteca da FURG nessa data. Muito bem. Rafa, 11h10. Eu vou tentar trazer essa notinha aqui de forma sucinta. Está publicada na revista Fórum, mas disponível em vários outros portais. Tá? Notícia que tomo conta aí, acho que dos noticiários no dia de ontem. Diretores da Anvisa impõem derrota a Bolsonaro e aprovam produção de remédio à base de maconha. Tem aqui, os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária impuseram, uma primeira derrota ao governo Jair Bolsonaro ao aprovar na manhã desta terça-feira o registro e a produção de remédios à base de maconha no Brasil. A regulamentação entra em vigor 90 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. As regras, então, para prescrever o produto variam de acordo com a concentração de THC, a parte alucinógena da erva. Em concentrações menores de 0,2%, o remédio deverá ser prescrito com numeração fornecida pela Vigilância Sanitária e exige renovação de receita em até 60 dias. Já os produtos com concentrações de THC acima de 0,2% só poderão ser prescritos a pacientes terminais ou que tenham se esgotado as alternativas terapêuticas. Ainda hoje, a matéria foi publicada no dia de ontem, então, ontem os diretores voltaram a se reunir para decidir se o plantio da maconha seria autorizada no Brasil. Não cheguei a acompanhar
se teve uma decisão a respeito dessa questão, que seria o plantio para motivos de pesquisa, né? E, enfim, acho que poderíamos fazer vários paralelos conversando sobre essa questão, né? E eu lanço aqui o questionamento, né? Ali no finalzinho da nota diz até que precisam se esgotar as outras alternativas terapêuticas, né? E eu pergunto até quando a gente vai precisar, enfim, se contaminar e usar tantas outras drogas que fazem infinitamente muito mais mal à saúde, enquanto a gente segue nesse moralismo, né, contra a cannabis. Mas, enfim. 11h12. Rafinha. Vamos uma musiquinha rapidão? Vamos uma musiquinha, por favor. E a gente já começa a nossa pauta com o Observatório dos Conflitos. Os meninos já estão por aqui. Vamos para a música que a gente ajusta as câmeras, pega um cafezinho. Tá bem? Vamos lá. Farinha do mesmo grão. Tô sem jeito pra te dizer o que eu vi. O mundo dava voltas em si. Segundo na contramão. Tiro de letra outra vez. Farinha do mesmo grão. Cada hora uma canção, cada porto um cais. Ah, tanto faz. Do furacão, só eu sei o que passei. Juro, não foi em vão. Castelo de papelão, pinto a boca de batom. Pronta pro que der e vier. Deixa a alma incorporar o silêncio entre as ondas do mar. Ah, tanto faz. Tanto faz. Cada hora uma canção, cada porto um cais. Ah, tanto faz.
11 horas 17 minutos, retornando então, estávamos ouvindo Guilherme Cury, Rafa, tá Guilherme certo? Cury, com tanto faz. Muito bem, ouvindo o Giga, que vez por outra está em Rio Grande, agora também atuando, além de Rio Grande, em Santa Maria, mas é daqui, música de Rio Grande. Sim. A gente sempre preza por trazer artistas locais e regionais aqui para o Paralelo 30. Estamos com a nossa edição mensal e fechando o ano também, né? Edição de dezembro, com o Observatório dos Conflitos do Extremo Sul. E nós vamos conversar a proposta aí que o Carlos lançou, conversando com a galera, com a equipe, foi a gente falar sobre a cidade, problemas e conflitos, remoções, contaminação, entre outras questões, né? E já estão aqui 2 integrantes, representantes aí da equipe do Observatório, para a gente trazer um pouco dessa problematização tão necessária, né? Não sei quem quer começar. Bom dia, meninos, fiquem muito à vontade. Bom dia, Horácio. Aí, agora entrou sim. agora. Bom dia, ouvintes, né? Estamos aqui para falar de um tema importante para a cidade. Então, o Carlos voltou de Portugal o ano passado, né? E aí já voltou com a pilha toda e já pensou um projeto para esses próximos 4 anos para o Observatório. Então, nós estaremos nesses próximos aí, eu 2 anos, mas ele 4 anos, pensando e continuando, né, o processo do Observatório de mapear os conflitos aqui do Extremo Sul. E aí agora nós vamos trabalhar a partir das nossas pesquisas, né? Eu, Ramsés e Samuel. Uhum. Então, a ideia é, nesses próximos 2 anos, a gente, então, que temos eleição, né, o ano que vem, né, eleição municipal o ano que vem, então, né, temos uma disputa de cidade que vai se colocar o ano que vem. Então, a partir disso, a gente pensa que pode colaborar com esse processo de pensar a utopia, né, de cidade que vai se colocar e que vai se disputar o ano que vem. E a partir disso, o Carlos vai mapear a partir dos gestores e dos empresários e dos donos do poder, né, da cidade, os seus discursos para essa cidade, e nós, os mestrandos e doutorandos e pesquisadores, a partir dos de baixos, né? Então, vamos analisar como esses grupos estão se organizando, porque a partir da própria pesquisa do observatório, né? Então, a gente vai perceber e vai que há, num processo de construção histórico da cidade, né, de Rio Grande, onde nós já tivemos 4 ciclos de desenvolvimento econômico, né, de que a gente percebe de que há uma apropriação desigual da natureza e, consequentemente, da cidade, né? E aí, nessa apropriação desigual, há muita injustiça, há muita desigualdade, né? Então, a gente pensa que o conflito ele evidencia esse antagonismo, esse projeto antagônico de cidade, né? Então, no território a gente vai perceber que há essas perspectivas diferentes, né, de cidade e de uso da cidade, né? Então, a partir disso ele tá pensando isso. Então, eu, André, precisamente estarei pesquisando as remoções aqui em Rio Grande. Então, a gente também observando e lendo as pesquisas que já houveram aqui em Rio Grande, a gente vai demonstrar que há um modelo de desenvolvimento econômico e que esse modelo de desenvolvimento ele provoca o sufocamento de diversas comunidades aqui em Rio Grande. Então, a expansão do porto, por exemplo, na década de 70, teve o sufocamento do BGV e a remoção de famílias do BGV. Depois, aqui nos anos 2000, nós tivemos também, com o Distrito Industrial e com a expansão portuária também, o sufocamento da Barra, da Vila Mangueira, a remoção de 27 famílias na totalidade da Vila das Barraquinhas, né? Então, a gente percebe que o discurso de desenvolvimento, historicamente, ele gerou remoções na cidade. E aí, agora, nesse último, a partir de 2010... na gestão Fábio Branco, nós tivemos um estudo de concepção de revitalização da orla do Saco da Mangueira. Então, esse estudo de concepção
foi realizado pela ENGE Plus, onde se busca revitalizar a orla do Saco da Mangueira, desde a Ponte dos Franceses até a Ponte Preta. E o que a gente está percebendo ainda, porque é um processo que está ocorrendo, é que se, historicamente, o discurso de desenvolvimento foi justificador das emoções, a gente começa a perceber que com a ambientalização das políticas urbanas, o que é isso? Então, a gente inserir a questão ambiental nas políticas urbanas, a gente percebe que hoje o mote justificador para essas emoções está sendo a sustentabilidade, a conservação e a preservação. Então, a gente está no estudo de concepção, por exemplo, da ENGE Plus, a gente já mapeou que ali no Dom Bosquinho, Lar Gaúcho, comunidades serão... Desculpa, aqui nós estamos... Comunidades serão removidas, né? Então, justamente com o mote da conservação e da preservação do corpo hídrico, do Saco da Mangueira. Sim. Mas, porém, até o Horácio, que estudou com a Graça, né, teve a Graça como orientadora no seu TCC, a Graça, que é professora da universidade, né, ela vai, nas suas pesquisas, demonstrar para a gente que a contaminação e a poluição do corpo hídrico, tanto do Saco da Mangueira quanto do Saco do Rio Grande, em sua grande maioria, é feita pela falta de saneamento básico, tá? Pelo distrito industrial e pelas atividades portuárias, e não pela ocupação dessas comunidades na beira do Saco da Mangueira. Então, quer dizer que a gente está com essa hipótese de que, nesse sentido, vai se utilizar o discurso da sustentabilidade, da conservação e preservação para a remoção dessas famílias. Então, nos próximos 2 anos, nesse próximo ano, na verdade, nós estaremos indo a campo para evidenciar esses conflitos a partir de quem está no território, para a gente entender melhor essa... Fundamental, né? E até para quem está nos ouvindo, que acompanha o Paralelo, que acompanha sempre as edições com o Observatório, acho que é sempre fundamental a gente reafirmar essa perspectiva, né? De que as pesquisas, o olhar que é lançado é sempre que possível, né? Na perspectiva da população. Então, vai se buscar sempre ouvir quem mora no território, né? A população que ali está. E, por óbvio, que faz parte ouvir a gestão, as empresas, ou, enfim, quem também faz parte, mas penso que o sujeito principal a ser ouvido é a comunidade que mora, que habita aquele território ali, né? Isso. Bom dia, André. Bom dia, Deca. Bom dia, ouvintes. Isso, o Observatório está inserido também no contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, e é justamente nesse sentido. A gente pensa a educação ambiental numa linha de educação ambiental para a justiça social. Ou seja, ela não tem como ser feita de cima para baixo, ou goela abaixo das comunidades. Que é bem comum, né? Que é bem comum, é o contrário, né? Ela deve partir desses sujeitos, desde eles, com eles e para eles também, né? Ou tem que ser algo que esteja na realidade deles e que seja útil para eles, para a mobilização deles, enfim. Bom, e nesse sentido, os conflitos aí para nós é o momento de se analisar, porque ele evidencia os antagonismos, né? A gente consegue evidenciar o discurso de quem está demandando, de quem está sendo demandado, e, bom, a partir dali, parte a pesquisa. Eu não estou aqui no território pesquisando aqui, minha pesquisa de mestrado agora foi na região da fronteira noroeste. Então, eu estou fazendo um trabalho semelhante ao que os guris estão fazendo aqui, só que estou fazendo para Santa Rosa, para aquela região. Que é a região que eu tenho uma relação de pertencimento maior, porque eu sou de lá. Né? Eu ia te perguntar até de lá. Pelo sotaque. Eu passei um tempo agora lá, parece que o sotaque ficou mais forte. Volta com tudo. A memória afetiva faz dessas coisas. Isso. E lá também eu realizei, com o auxílio assim, do Carlos, o mapeamento dos conflitos lá a partir dos jornais locais. E se evidencia situações diferentes, porém participando do mesmo processo, assim, né, de desigualdade, de alijamento das comunidades a uma situação desigual de acesso, de apropriação da natureza e dos riscos ambientais, né. Lá, para falar um pouquinho, né, da cidade, a cidade ela
comparando com Rio Grande, é uma cidade recente, né? Ela é uma ocupação do início ali do século, mas também ela é cortada por um rio, e esse rio, as margens desse rio, tem ocupação de comunidades que são oriundas da zona rural, que no processo de êxodo rural acabaram se ocupando essas regiões de menor valorização, né? Os lotes mais baratos eram aqueles da beira do rio, justamente porque sofriam a consequência disso. Muitos irregulares até hoje, né? Áreas de ocupação. E essa região sofre com as enchentes do rio. E isso tem situações que têm agravado isso, que são recentes. Por exemplo, a cobertura asfáltica da cidade. Para quem mora no centro, é muito bom que a cidade agora, quase todo o centro, esteja coberto de asfalto. Porém, mas tem um preço, sempre tem. Preço. A impermeabilização, né? Só que quem paga esse preço? A chuva cai, a água escoa de uma maneira muito mais rápida, violenta para a calha do rio, e a calha do rio transborda lá nas últimas comunidades, que são a Vila Auxiliadora, a Vila Planalto, que são no final do rio e que são mais periféricas dentro da área urbana, e acabam sofrendo esse risco. Então, a mesma situação de desigualdade e injustiça que se verifica lá. E deixa eu te perguntar, a gestão, historicamente, ali de Santa Rosa, é mais ocupado aí vamos categorizar dessa forma, né? Mais pela direita, mais pela esquerda. Poderíamos problematizar também essa categorização, mas, enfim, como é que é a gestão lá? Assim, como uma cidade do interior, região de fronteira e colonização alemã, não de uma maneira pejorativa, mas colonização alemã, bom, desde o final da ditadura até agora, teve uma prefeitura do PT entre 2008 e 2012, e teve lá nos anos 90 também prefeitura do PMDB, uma gestão, mas o resto foi toda do PP. É o campo mais à direita dentro do cenário político da cidade, é o que domina. E a proporção na Câmara também, né? Também. O PP tem 5 vereadores, e daí os outros, né? O PT, por exemplo, tem 2 vereadores, o PCdoB tem 1 vereador, o PMDB tem 2 vereadores, e os outros partidos, mas o PP é a grande força política, grande... Sim, se domina a Câmara e está na gestão. Isso, até mesmo na questão... Quando o PT teve uma prefeitura, foi 2008, 2012, o prefeito era Orlando Desconce, a maioria da Câmara era da direita. Então, teve coisas mínimas que na época, eu acompanhei, não com esse olhar de pesquisador, mas eu acompanhei pela questão. E não coisas mínimas que não se consegue passar, por exemplo, numa cidade, tipo, gestão democrática das escolas. Eu lembro que a prefeitura não conseguiu passar a eleição para diretor de escola municipal, por exemplo, de tão conservadora que era a Câmara, né? E, de certa forma, bom, isso é reflexo também da sociedade. É uma cidade de 70 mil habitantes que tem um regimento do Exército, por exemplo. Então... É complicado, como as discussões lá são muito complicadas. No mínimo, complicado. E fiquei... Pode ser, Rafinha. Não, vou só para finalizar. O Rafa sinalizou o horário. Mas fiz esses questionamentos e fiquei ouvindo o Horácio e também tentando situar Rio Grande, e não só, né? Quando o Horácio traz essa questão Bom, quando se teve uma gestão, né, do PT, por exemplo, e a Câmara não trabalhava junto, né? Não tinha essa comunicação na forma de enxergar a gestão. A gente já viu isso acontecer muitas vezes em Rio Grande, a gente viu isso acontecer no cenário nacional, o que acabou gerando e levando ao golpe de Dilma Rousseff, no momento em que não se aliou aos interesses daqueles que estavam ali barganhando, enfim, por aí vai. Então, essa questão da política, da gestão, das representações, fazem ou deveriam fazer muita diferença na realidade do território, né? Na realidade da população. Né? Uma das coisas que a gente no Observatório observa é que na política ambiental, e isso é muito preocupante, tanto governos de direita quanto governos de esquerda, as comunidades estão sempre perdendo.
É o caso de Belo Monte, por exemplo, é o caso dos grandes eventos. Então, por quê? Porque, como o professor Carlos Walter Porto Gonçalves vai dizer, ele vai nos dizer que esse modelo de desenvolvimento colocado, de acúmulo e de apropriação da natureza, ele tem como mote justamente o desenvolver, tira o prefixo des mesmo, o desenvolver as comunidades dos seus modos de vida. Olha São José do Norte mesmo agora que nós estamos vendo. Entende? Ou mesmo a expansão do porto na Vila das Barraquinhas, por exemplo, o modo de vida dos pescadores que estão ali, mas em detrimento do porto. Entende? Ou Belo Monte mesmo com as comunidades indígenas lutando e demonstrando que haveria um impacto grande e não houve a escuta dessas comunidades. Então, há uma preocupação que nós temos na questão ambiental, mesmo com os governos progressistas, de que na questão ambiental eles são mais conservadores do que progressistas. Entende? Então, a gente mesmo, no observatório, caracteriza Rio Grande, historicamente, como uma zona de sacrifício. Por quê? Porque pela sua posição geográfica, a gente vai perceber que foi deslocado para cá uma grande quantidade de atividades potencialmente poluidoras. Então, nós temos, por exemplo, a monocultura de arroz, tá? Que contamina o estuário, contamina o canal São Gonçalo, que é de onde dá o abastecimento público da cidade de Rio Grande, sabe? Nós temos a expansão portuária, como eu coloquei, deslocando comunidades inteiras que historicamente estão vivendo nesses territórios. Então, há que se pensar, como o próprio Carlos está colocando para esse projeto, uma outra utopia de cidade. A gente precisa pensar a partir dos de baixos. Então, historicamente, Rio Grande pensa um desenvolvimento vindo de cima, exógeno, como a gente chama. Então, é o governo estadual que pensa o porto, é o governo federal que pensou um polo. Mas a cidade não pensa o seu próprio modelo de desenvolvimento a partir das habilidades do território, das pessoas que vivem nesse território, entende? Então, se a gente quer pensar uma utopia de cidade, a gente precisa construir a partir dos de baixo, a gente precisa ouvir esses de baixo. Qual é a utopia de cidade que essas comunidades, Santa Teresa, BGV, Cidade de Águeda, tem de cidade? Então, será que eles têm? Vamos construir, vamos ouvir, entende? Então, pensar a resolução dos conflitos, pensar a resolução desses conflitos é pensar o que iniciou esses conflitos. E o que iniciou esses conflitos é esse modelo de desenvolvimento, que gera a desigualdade social, a desigualdade espacial. Porque hoje, por exemplo, a gente sabe... E o adoecimento também, né? E o adoecimento, entende? Total. Por exemplo, a gente vai perceber com estudos da própria FURG a quantidade de arencéfalos que nasciam nas comunidades ali do distrito industrial, entende? O Largaúcho, com a vinaria ao lado. A quantidade de agrotóxicos na água de Rio Grande também saiu naquele mapa dos agrotóxicos. A gente bebe muito veneno, sabe? Então, são dados que estão colocados. E aí, como que a gente pensa a cidade para o ano que vem, já que nós teremos uma disputa municipal, uma disputa de projeto de cidade que vai ser colocada o ano que vem? Então, há que se iniciar um processo de escuta e de construção desse projeto, entende? Perfeito. Porque é isso, a direita está galgando com um discurso que está colando. E a gente está dialogando com esses de baixo? Ótima pergunta para finalizar o bloco. A gente vai para um rápido intervalinho, pode ser? Ou tu quer comentar algo antes? Não, só queria comentar que tem um exemplo lá na região, esse é o outro conflito que eu identifiquei, que é a instalação da barragem no Rio Uruguai. É um exemplo disso que o André colocou. Isso veio à tona no governo estadual, era Tarso Genro. E entende a disputa pela essa parte da economia no setor energético, principalmente, ela transpassa isso. Os governos, independente do governo, não conseguem tocar uma política de baixo porque o projeto em si é exógeno à comunidade. Né? E aí a importância da educação ambiental. A importância de que a população enxergue. Lembrei agora da época em que o Olívio Dutra era governador, o quanto ele foi... enfim, agredido, acusado, quando negou a venda da instalação da Ford, foi, né? Porque ele disse, não vai instalar aqui, explorar... Isenção fiscal. Não vai. E isso custou... né? Não se reelegeu, enfim. Então tem essa... E por quê? Né? Porque a comunidade não entendeu que aquilo era uma defesa da população, uma defesa do nosso território? Talvez não. Por quê?
Porque falta diálogo. Falta diálogo, né? Falta informação, a educação. Entende? Falta educação, né? Uma das coisas que é evidente nesse processo de globalização é que as cidades disputam com as cidades receber esses investimentos, né? Então a gente fica sempre esperando investimento externo. A Ford tem que vir aqui agora, a Peugeot tem que vir para cá agora, os russos, os japoneses, os chineses. Mas a gente não pensa os rio-grandinos, entende? Nesse processo de desenvolvimento. Então, como é que a gente consegue fazer uma disputa se a gente não está ouvindo quem mora no território? Entende? Se a gente não está proporcionando a eles um sonhar, uma cidade. Total. Entende? A gente está vivendo aí, vindo para cá agora, eu demorei 1h30 para chegar aqui vindo do cassino. Por quê? Porque a mobilidade do município é péssima. É absurdo. Entende? E aí é isso. Então, cada um vai ter que comprar seu carro. E aí... Que fica mais absurdo. E aí vai ter mais engarrafamento, total, mais problemas de poluição do ar. Não é sustentável isso, sabe? Então, há que se pensar um modelo de cidade que dialogue com essas pessoas, sabe? Que pense a partir dos de baixo. Claro, e essa falta de diálogo faz a população chegar ao ponto de, sei lá, querer tanto uma loja como a Estátua da Liberdade na frente. É uma loja que nem vai produzir nada no território, mas vai tirar dinheiro do território, né? E uma coisa que eu acho que é importante para a cidade de Rio Grande é pensar o quê? Nós estamos justamente numa ressaca do polo naval, entre ciclos. Então, nós estamos num momento de crise, né? De crise econômica, né? Então, há um momento de se pensar, é uma oportunidade para se pensar uma outra cidade, sabe? Há uma oportunidade para a gente pensar a partir dos de baixo que nós temos aí. Uma das justificativas, por exemplo, com essa questão que a gente está colocando da remoção de comunidades ali por causa da revitalização da Orla do Saco da Mangueira, que a gente está observando, é que há um projeto, por exemplo, para Reagans, de um condomínio de alto padrão. Então, quer dizer, eles escondem as justificativas. Então, vamos aqui para conservar a água do Saco da Mangueira, a preservação porque está poluído, vamos remover. Só que a gente sabe que existe uma especulação imobiliária por trás, que quer transformar aquela área numa área de elevado padrão, para trazer investidores, sabe? Mas e aquelas comunidades que estão historicamente vivendo ali, que estão aí há 50, 60, 100 anos? Entende? A gente vai remover, vai jogar para onde? Para a Cidade Águida? Para o BGV de novo? Depois a gente vai falar que o BGV está crescendo demais? Guris, 11h38, não sei, Rafa, quem sabe então ao invés de intervalo chamar a música ou faz um intervalo sem a música, algo muito rápido. Pode ser. Tá, quem sabe. Não sei se ainda tem café, mas as canecas estão meio secas aqui. Café Poxa vida, foi-se o café. Rafa. Mas acho que a gente dá uma pausinha, pode ser? Pode ser. Pode ser uma música, pode ser... Vamos só ouvir a música, quem sabe? Então chama a musiquinha pra gente. Pode ser, deixa eu dar um tempinho pro Pedro puxar ali a vinhetinha pra nós. Pode ser. Não sei se o Pedro vai querer fazer um intervalo, ele pode fazer ele também, sem problema. A gente faz na TV ali. 11h39 e fazer uma coisa rapidinha, só para a gente ter os dois blocos. E aí a gente já volta para trazer mais algumas questões e fazer o fechamento também. Beleza, vamos lá. Tento evitar e até que me comporto nunca fui de deixar estar, mas é impossível não pensar. Quando eu te vejo, desperta um desejo, uma falta de poder te beijar. Eu preciso te alcançar. Ao que do fim me disse
te olhar. Mesmo quando não percebes que estou na outra esquina a te esperar. Fases inquietas de um buscar. E mesmo assim, sendo tu porta-bandeira de um outro em mim particular, eu não resisto em te sonhar. Ao que do fim me disse ir ao ver que estamos bem. Ao que do fim me disse ir ao ver que estamos bem. 11 horas 44 minutos. Acabamos de ouvir composição de Rafael Viana. Falando assim, parece até que sou eu que gosto de botar a música, né? É só porque tu pede, tu reclama que eu não boto. Ah, mas tu bota as outras composições. Isso foi um trabalho que a gente gravou. Produção aí do Sherman Souza, aí, sonoplasta da rádio. Coletivamente. Eu, Rafa, Bruno, junto com o Kiai, e produção do Sherman. Foi conclusão de curso da produção TCC dele, né? TCC dele produziu bem bacana. Esse EP aí. E aí, quando o Rafa faz essas provocações, me coloca cantando, e eu já disse, eu não acho isso muito ético, né? Porque eu tô aqui ocupando outro espaço. Mas, enfim. Aí eu disse, então, quero ver tu colocar uma composição tua. E ele botou. E já disse que é a minha preferida, então... Tá bom. 11h45, a gente volta aqui para seguir o papo e também fazer um fechamento. A gente se empolgou no primeiro bloco, e que bom. É necessário, né, se envolver e se empolgar quando a gente fala dessas questões todas. E a gente está aqui discutindo território, discutindo a realidade dos municípios e falando um pouco das pesquisas desenvolvidas né, nos mestrados e atreladas também ao Observatório dos Conflitos. Sigam o papo, meninos. Então, estamos no fechando o ano, né? Então, estamos azeitando as pesquisas para o ano que vem, justamente, a gente começar a proporcionar aqui em Rio Grande um debate em torno da cidade. Então, o Observatório, ano que vem, estará tentando promover alguns eventos dentro da universidade e fora da universidade, para que a gente comece a qualificar o debate de construção dessa cidade. Então, por exemplo, agora, né, acabamos de ouvir artistas locais produzindo arte aqui da cidade, na cidade, né, cultura. Então,
É isso. Então, como é que a gente dialoga com os próprios artistas, por exemplo, para construir uma política cultural na cidade? Como é que a gente dialoga com a universidade, que tem diversas pesquisas? Quantos pesquisadores nós temos na cidade para pensar os conflitos a partir dos de baixo, sabe? Então, há que se construir nessa cidade um processo dialógico, sabe? Um processo dialético para a construção. Porque o que a gente percebe é que, mesmo nos últimos anos, com o governo progressista, as políticas vieram de cima. Pouco se construiu a partir de baixo, sabe? Então, nós estamos evidenciando que há desigualdade e que há injustiça. Mas quais foram as políticas públicas que dialogaram com essas injustiças, com essas desigualdades? Importantíssimo. Isso, e a ideia também é, para além do território aqui do Rio Grande, que é onde o contexto onde o observatório está inserido, também expandir isso para Santa Rosa, região que eu vou seguir pesquisando, trabalhando por lá. Mas também o Carlos se esforça em fazer essa análise em outros contextos também, desde Cuba, Portugal, Uruguai, para entender como esse processo se dá em outros locais, em outros contextos, com outros modos de governo, com outros modos de pensar. Então, o ano que vem promete ser pelo que eu vejo para o observatório, assim, para o laboratório, um ano de bastante síntese, assim, do que vem se pesquisando tanto nas outras cidades e daqui de Santa Rosa, desculpa, falho, aqui de Rio Grande, é isso, o que sobra para nós que pode ser útil, assim, na vida efetiva das comunidades, né? O que esse trabalho até aqui conseguiu proporcionar. E penso que quanto mais culturas e realidades se pesquisar, mais subsídios a gente tem para entender o que acontece também no nosso território. Então, fazer, seja em Santa Rosa, Portugal, Cuba, Uruguai, nos subsidia mais para compreender também o que acontece aqui e o que acontece... porque a gente não vive numa bolha, né? Sempre digo isso, assim, o Rio Grande não está, embora às vezes pareça... não está inserida numa bolha. A gente precisa, sim, olhar para fora e entender o que está acontecendo. Então, é importantíssima essa pesquisa em outros territórios. E eu acho que o que é bacana quando o Carlos, o Observatório, promove olhar para outras cidades, em outros contextos, em outros continentes até, né? Quando a gente está olhando para Portugal, por exemplo, ou está olhando para Cuba, por exemplo, que é a América Central, né? A gente vai perceber que há similitudes, que há um padrão, sabe, nesse capitalismo, entende? De desapropriação das comunidades, de acúmulo da riqueza, de acúmulo da natureza. E aí uma coisa que eu, André, me sinto muito incomodado aqui em Rio Grande é a naturalização da injustiça e da desigualdade. As pessoas acham que a coisa está dada, que a coisa... que não, foi sempre assim. E a gente não consegue pensar um outro olhar, sabe? Então, o primeiro processo pedagógico aqui, eu acho que é desnaturalizar esse olhar cotidiano da injustiça e da desigualdade, entende? E aí é isso, a partir do momento que a gente consegue dialogar com os de baixos, promovendo essa visibilização dos conflitos a partir dos de baixos, a gente está num processo pedagógico também, entende? Por quê? Porque a gente também fomenta a organização comunitária. Entende? Que essas comunidades se organizem para reivindicar os seus projetos de comunidade, seus projetos de vida, seus modos de vida, entende? Eu já escutei professor, é muito engraçado isso, né? Eu já escutei professor da universidade falando que os pescadores de Rio Grande eles precisam estudar para ser outra coisa, porque não vai ter como pescar mais aqui em Rio Grande. Quer dizer que é isso, então? Tá dada a coisa, então a gente não vai ter que fazer disputa nenhuma? E era um professor falando, né? Então é preocupante isso, sabe? Essa naturalização da justiça aqui em Rio Grande. E eu acho que o observatório ele vem justamente evidenciar os conflitos. Por quê? Porque as pessoas têm uma perspectiva de harmonização da sociedade, que nós temos que viver em harmonia. Só que o padrão é um conflito. Então a gente tem que aprender com esses conflitos que estão evidenciados, que existem no conflito, que existem no território. Só que não, a gente fica invisibilizando, acobertando, sabe? E aí, quando a gente acoberta, a gente está tomando o lado... Aí é a história do papo neutro, né? A gente está do lado dos mais fortes, né? Quando a gente invisibiliza, quando a gente acoberta esses conflitos. Quando naturaliza. Quando naturaliza. E tem uma questão muito cultural nesse comportamento, né, do povo rio-grandino. Agora tu ficou falando e eu lembrei de uma amiga que veio recentemente para Rio Grande,
passou num concurso para dar aula na universidade, professora de sociologia. E aí ela trazendo a sua impressão pessoal, né, de Rio Grande. Ela dizendo, tive uma adaptação difícil, porque também chegou aqui no inverno, ela veio de São Paulo, então, né? Chegou no inverno, foi morar no cassino, coitada, sobreviveu. Eu juro que ela ainda está viva e está aqui ainda. Mas ela disse, o povo de Rio Grande é fechado, né? O povo de Rio Grande... Né? Parece que, às vezes, eu quero vamos fazer um evento, vamos fazer tal coisa, as pessoas ficam, pois é, não é assim. E aí eu disse para ela, que interessante, né? Uma pessoa de fora vir fazer uma leitura daquilo que, às vezes, eu que sou de Rio Grande, daquilo que, às vezes, a gente sente, dá aquele incômodo e, às vezes, uma sensação de não pertencimento, de por que só eu estou incomodada com isso? E aí vem uma pessoa de fora, que, né, teve outra vivência e te diz, mas isso é uma característica do povo daqui, né? E aí tu entende melhor que sim, que é algo cultural, aí tem a ver com a nossa colonização, tem a ver com uma série de outras Cidade operária, né? É isso mesmo. Então, penso que essa desnaturalização, essa mudança de perspectiva e até acho que de empoderamento, né, da questão cultural, ela é necessária e vai se fazer através da educação, né, vai se fazer através desse diálogo, né, de ouvir, como vocês trouxeram, de ouvir a base, de ouvir quem está embaixo, não de apenas impor, dizer, bom, é assim que funciona a partir de hoje. Não, como vocês acham possível funcionar? E a partir daí se tem uma troca, né? Tem pessoas que dizem que isso é bastante utópico. Não sei se dentro desse sistema é possível, né? E quando vocês trazem, né, um padrão, a gente vê em outros espaços, outros municípios, países, continentes, mais ou menos o mesmo padrão, porque tem a ver com esse funcionamento do capitalismo. Dentro desse sistema que a gente vive, é possível fazer diferente? Nem sei se isso é uma pergunta muito fácil de responder também, né? Eu acho que temos que buscar, né? Eu tenho muito para mim que, né, bem aquela frase do Galeano eterna, né? Que não é do Galeano, né? Ainda falo que a utopia serve para a gente caminhar. A gente tem nesse processo do observatório de pensar também uma utopia de cidade. Então, entre a utopia e a realidade há um projeto. Então, acho que é isso. A gente, através do observatório, faz um mapeamento dos conflitos, então é o real. A gente está olhando para o real. Então, para a gente chegar no ideal, a gente parte do real. Então, é esse projeto do real para o ideal, entendendo que a gente não vai chegar nesse ideal. Mas o quanto nós caminharmos, nós já saímos do ponto que nós estamos. Então, se a cidade é injusta hoje, nós precisamos pensar numa cidade justa. Porque a hora que a gente pensar esse ideal, a gente já vai começar a sair dessa injustiça. Entende? Então, a gente precisa sair desse lugar primeiro. Para sair desse lugar, a gente precisa olhar para onde a gente quer ir. Se a gente não olhar para onde quer ir, a gente não tem um lugar que a gente quer chegar, a gente vai ficar parado nesse lugar. Entende? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o capitalismo está aí. É um sistema totalitário hoje no mundo inteiro, né? São poucos os países que não são capitalistas. Então é difícil, entende? Mas se a gente não pensar um outro modelo, uma nova forma de organização, então é isso, vamos pensar conselhos nos bairros, sabe, para ouvir as comunidades. Se a gente não fizer diferente, a gente não vai mudar. Agora, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo eternamente, com esse modelo de desenvolvimento, de apropriação da natureza, que gera riqueza, e essa riqueza está sendo acumulada na mão de poucos e está sobrando para os territórios somente miséria e injustiça, é isso que está acontecendo. Se a gente não fizer diferente, não vai mudar. E a utopia é central nisso, porque a ideologia que está se impondo no mundo, e por isso que é perceptível em todos os locais, é a ideologia neoliberal, né? Para elas, a gente não pode ter, para ela funcionar, a gente não pode ter uma utopia que não seja se dar bem na vida, ser rico, ter dinheiro, ter... Acumular. Então, de maneira geral, o que se percebe é uma luta para resgatar as utopias, né? É nesse ponto que a gente está. A gente está numa sociedade que está caminhando para não existir projeto de sociedade melhor, né? Tipo, a ideia deles, né? Deles, os grandes, os que se beneficiam desse modo, desse sistema de produção, é isso.
Ninguém tem uma visão de um mundo melhor, porque o mundo tem que ser esse como está e a pessoa só ser o quanto mais bem favorecida dentro desse modelo, melhor. E mais produtiva, e mais disposta. E sabe que até a ideia de produtivo também já é outro modelo, que já está já não é tão já tá bom. Ultrapassado. Já está ultrapassado, Nossa, já não é né? tão bom ser produtivo. O importante é ser competitivo. Se tu trabalhar menos, mas mesmo assim ganhar mais que teu coleguinha que trabalha um monte, melhor. Já mudou essa ideia de homem produtivo que era antigamente. Trabalha, quanto mais tu trabalhar, melhor, porque existe uma coletividade que tu tem que produzir para ela. Hoje não. A ideia é tu ser competitivo. A questão da individualidade tomou bastante conta, né? E essa competição que o Horácio coloca muito bem é isso, cai nas cidades também. Então é isso, nós temos que competir com Porto Alegre, nós temos que competir com São Paulo, temos que competir com Rio de Janeiro, competir com Tóquio, entende? Para atrair investimento. E aí uma das que a gente coloca nessa sociedade capitalista é isso. A miséria, a desigualdade, a injustiça está gerando acúmulo de riqueza para um lugar. Tem pessoas que estão se dando bem com essa miséria e com essa desigualdade social, por isso que não querem que mude. Que é lá os 7% da população mundial que detém 60% da riqueza e da natureza, né? Não querem que mude e não vai ser no amor, né? Estão lutando bastante. E acho que uma coisa que tem que deixar bem claro é isso, que esses 7% não vão abrir mão dos seus privilégios na base do amor. Entende? Então é preocupante, mas é a realidade, né? É isso mesmo, ficou o recado. Guris, 11h57. A gente está terminando a edição de hoje, lembrando que reprisa sempre às 23 horas, 11 horas da noite, no canal 15 da NET e também no streaming através do site da universidade, www.furg.br. Agradecendo a presença de vocês, essa parceria que a gente falamos ontem na parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos, falamos hoje de novo na parceria com o Observatório dos Conflitos. A gente vai continuar no ar em 2020. O Paralelo vai continuar no ar, o Observatório dos Conflitos vai continuar existindo e vai continuar no ar também. E essa é uma das formas que a gente luta e que a gente resiste, né? Então, nos encontramos em 2020 de novo por aqui. Com certeza. Tá certo? Então, agradecendo a todos e todas, eu e o Rafa retornamos amanhã ao vivo, quinta-feira às 11 horas da manhã. Até lá.